Livro de Mateus. Coisa chata, irmão. A gente está fazendo uma filmagem, o celular para. Aí atrapalha a filmagem. Mas Deus é maior, o sangue de Jesus tem poder. Eu não sei se foi gravado o que eu disse, mas se não foi, eu vou aqui repetir, pelo menos um pouquinho do que eu falei. É que nós estamos vivendo a graça. E o que é a graça? É o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? A vinda de Jesus na terra. Deus enviou Jesus Cristo para dar a vida dele por amor a nós, para perdoar todos os nossos pecados, ignorâncias e falhas. Todo aquele que se arrepende de seus maus caminhos e deixa o pecado, Jesus perdoa. Se esse arrependimento for de coração, de corpo, alma e espírito. E quando é de coração, você tem que deixar o pecado. Aquilo que você fazia de errado, tem que deixar de fazer. E tem que perdoar também o irmão que lhe maltratou, e pedir perdão. Se o irmão não lhe perdoar, mas Jesus perdoa. E normalmente o irmão também perdoa, porque quando você pede perdão, Deus toca no coração do irmão, para o irmão lhe perdoar. Mas se o irmão tiver com o coração muito endurecido, a mágoa seja muito grande, mas devagarzinho ele vai perdoando. E enquanto ele vai perdoando, Jesus já perdoou. Jesus perdoa logo. Tá bom? Se defraudou alguma pessoa, roubou, devolva, tá bom? Se não tem mais para devolver, Jesus perdoa também. Mas se tem, devolva. Se não devolver, está errado. Se ainda tem, não é. Faça como Zaqueu, Lucas 19. Zaqueu era um cobrador de impostos desonesto, mas quando se encontrou com Jesus, Jesus pregou a palavra de Deus para ele e disse: Senhor, Zaqueu era defraudador, era um homem rico, cobrador de impostos do rei, se eu não me engano, o rei Herodes, mas era defraudador. E aí ele disse: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, e tudo que eu defraudei dos pobres eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus respondeu: nessa casa hoje é salvação, porque o Filho do Homem veio para salvar o perdido. Tá vendo, irmão? Palavra forte. Então vamos lá. Mateus, receba aí no seu coração. Mateus 26. Mateus, Novo Testamento. Na lei, irmãos, tínhamos que cumprir os 10 mandamentos. E aí era pesado, porque era 10. Cada um mais difícil do que o outro. Aí Jesus veio com a graça. Aí a nossa salvação na lei era difícil. Na graça está bem mais fácil. Sempre digo que só não vai ser salvo porque não quiser, porque Jesus veio só com 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo é nós mesmos. Amar a Deus é amar o próximo. Amar o próximo é amar a Deus. E amar a Deus e o próximo é fazer o bem sem olhar a quem. Fazer a coisa certa. É deixar a porta larga, que é o caminho da perdição, e agora perseverar pela porta estreita, que é o caminho da salvação. Na porta larga, muitos entrarão por ela, que a Bíblia nos testifica, e na estreita também poucos entrarão por ela, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Vamos lá, glória a Deus, aleluia. Mateus, capítulo 26, irmãos. 26, o versículo, Mateus 26, o versículo é o 57. Tem um título aqui, um título na minha leitura. Olha aí, ó. Jesus, Mateus 20, capítulo 26, versículo 27. Título aqui na minha leitura. Jesus perante o Sinédrio. Olha aí, Jesus perante o Sinédrio. Versículo 57. E os que prenderam Jesus, Jesus também foi preso, irmão, injustamente, covardemente, com golpes. Estão fazendo com o Brasil hoje, dando golpe, dando golpe nos patriotas, com ditaduras em oculto, dizendo que são democratas, estão de acordo com a democracia, com a Constituição brasileira, e na verdade, em oculto, estão sendo ditadores e golpistas, prendendo patriotas inocentes. Uma senhora aí, uma jovem aí, uma moça, uma senhora jovem, estão querendo dar 14 anos de cadeia só porque ela com batom riscou lá uma imagem para a palavra de Deus, e para nós é idolatria. Nós nem gostamos de imagem, idolatria. Mas que também não estamos dando apoio a ninguém riscar e nem pinchar. Se riscar, pinchar, está errado, tá.
Mas é coisa simplesinha, boba, castigozinho leve, punição leve. Agora querer dar 14 anos de cadeia, regime fechado, uma mulher de Deus, uma patriota. E por que ela fez isso? É errado? É, tem que ser punida levemente, sim. Mas por que ela fez? É porque não está aceitando mais a corrupção de nosso país. Não está aceitando mais soltarem malfeitores, bandidos e prenderem ladrões, soltar ladrões e prenderem cidadãos de bem. O Brasil, os patriotas, os verdadeiros patriotas, não aceitam mais isso. Essa política corrupta. Tem honesto no meio? Tem. Mas os honestos estão mandando é prender. Uma justiça injusta. É lógico que tem juízes honestos, e são muitos, graças a Deus. Por isso que nós ainda temos paz na terra, no Brasil e no mundo, que ainda tem muitos juízes policiais honestos. Ainda tem muitos pastores honestos, onde também tem falsos profetas. Mas eu não dou apoio também a falsos profetas, não, amados. Qualquer autoridade que seja honesta, ela é constituída por Deus, está no livro de Romanos, capítulo 13. São nossos amigos e nós amigos deles, que um ajuda o outro. Mas as desonestas estão afastadas, desviadas dos caminhos do Senhor. Eu não dou apoio, não, nem falso profeta, nem falsa autoridade nenhuma, falso juiz, como agora querendo prender esta mulher. Quantos patriotas não estão presos por bobagem, por um golpe que deram? Um golpe maquiavélico, por causa de política, corrupção. Pessoas do lado do mal de outro partido incentivaram, se vestiram de patriota, incentivaram o povo a invadir ali o que foi invadido ali, parece que o Supremo, o Congresso, mas não quebraram nada, quem quebrou foi outros golpistas, enganadores, covardes. E aí querem punir quem não, nada quebrou. Patriota, eu tive na porta dos quartéis, que eu sou patriota também. E eu não sou partidário nem religioso, porque o partidário e o religioso é perigoso. A maioria são rebeldes, a maioria são esses religiosos, eles são religiosos. Quem matou Jesus foi os religiosos, são fanáticos. Partidário é fanático. E o fanatismo mata. Mas Jesus Cristo veio, está lá em João 10:10, para dar vida e vida com abundância. Então, eu não sou religioso e nem partidário, eu sou patriota, eu voto em quem está do lado da razão, da verdade. E um juiz, um policial, não pode nem estar assim tendo partido, porque senão pode estar sujeito a se corromper. O nosso partido é Jesus, quem é do lado da verdade, a verdadeira autoridade, é Jesus Cristo de Nazaré e a verdade. Aí estão prendendo. Ainda estão querendo multar essa senhora, não sei quantos, parece que milhões aí, é dinheiro que acho que nem ganhando na loteria não dá para pagar a multa. E as nossas casas vivem sendo pinchadas por malfeitores e as autoridades não fazem nada. Vive sendo pinchada as nossas casas, os nossos lares, por malfeitores. Os comércios, as empresas, até as igrejas. E não fazem nada as autoridades, não punem esses malfeitores. E uma senhora dessa, uma cidadã, creio que é cristã, com certeza é cristã, que se é cidadã é cristã. Senhora de bem, de boa família, creio eu, não conheço ela, mas eu creio que seja. Vi no jornal já a foto dela, a filmagem. E juízes tendo partido político e se corrompendo por lado da política corrupta e punindo pessoas inocentes. Mas eu oro por todos vocês, por os juízes, as verdadeiras autoridades e até por as falsas. As verdadeiras para Deus abençoar cada dia mais. E as falsas para que venham se converter como Zaqueu, Lucas 19, e devolver o que defraudou. Soltar ligeiros que estão presos
inocentemente, covardemente, por perseguição política. E aqui diz assim na palavra de Deus. Jesus perante o Sinédrio. Mateus 26, 57. E os que prenderam Jesus, os malfeitores, o condenaram à casa do sumo, e os que prenderam Jesus os conduziram à casa do sumo sacerdote, Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro o seguiu de longe, até ao pátio do sumo sacerdote. Pedro, o homem de Deus, era discípulo de Jesus, seguindo a Jesus de longe. E entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Pedro ali entrou e ficou olhando ali para ver o fim que ia dar. 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus. É o que estão fazendo com os patriotas. Estão levantando falso testemunho. Isso aí, além de crime, é pecado, viu? Mas Deus vai pesar a mão em cima se eles não se arrependerem logo. Vai enviar aquele anjo lá de Isaías 37, né? E aí vocês vão ver o que é que vai acontecer no Brasil se essas falsas autoridades não se entregarem logo a vida para Cristo, não se arrependerem dos seus maus feitos. É só ler Isaías capítulo 37, versículo 36, o que foi que Deus fez. Porque a arma do crente é o joelho no chão. Nós não usamos arma para matar ninguém, não. Nós usamos a palavra de Deus. É joelho no chão, oração. Eu tive lá, de frente aos quartéis, o que a gente fazia lá era só orar. A oração que o Senhor nos ensinou do Pai Nosso. E quando os militares estavam do Exército cantando o hino nacional brasileiro, nós cantávamos também. Ou viver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou viver a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Porque o povo de Deus unido jamais será vencido. Agindo Deus, quem impedirá? Versículo 60. Glória a Deus, aleluia. E não o achavam. Procuraram condenar Jesus, culpa, como estão fazendo com os patriotas e não estão achando. Não acharam com Jesus e nem estão achando com os patriotas. Fico inventando que não existiu. Mas, por fim, não achavam culpa em Jesus. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. É o que está tendo muito agora no Brasil. Falsas testemunhas condenando os patriotas. Mas se não se arrepender, Jesus vai pesar a mão. Deus quer ver? Escute o que eu estou dizendo hoje. Próprio Deus. Mas, porque, irmão, nós somos limitados. Então, eu acho que nós fizemos nossa parte, os patriotas, e não tivemos a resposta, né, que estávamos aguardando. Então, Deus, quando chega o nosso limite, Ele entra com o poder dEle, a glória e a virtude. E quando Ele entra, Ele resolve. Ele é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça também. E não o achavam culpa em Jesus, e nem nós patriotas. Apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas, por fim, chegaram duas. Versículo 61. E disseram, este disse, eu posso derribar eita glória. E disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. É o que nós estamos fazendo, guarda no silêncio, confiando em Deus, os patriotas. E um
insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu dizes. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou para que precisamos ainda de testemunhas. Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Quer dizer, condenaram Jesus à morte, prenderam e condenaram. Imagine nós o que é que o mundo aí, as falsas autoridades não querem fazer com nós. Com Jesus assim fizeram, não? Levantando falso testemunho. Jesus nem falava, porque quem nos testifica é Jesus, é Deus e nossas boas obras. À frente dos quartéis, quando os patriotas estavam lá, eu também estava, lutando pela nossa pátria. Estávamos orando a oração do Pai Nosso e cantando o hino nacional brasileiro, fazendo bem sem olhar a quem. Nem uma latinha de refrigerante não se aceitava jogar ali no chão, era o frascozinho. Se um jogar, você apanha aí mesmo, não pode sujar a porta do quartel, não. E covardemente os patriotas foram presos. Tem muitos presos sofrendo. Covardia de falsas autoridades, se acovardaram. Onde Jesus diz que aquele que perder a sua vida por amor dele, o amor dele é a justiça, é a verdade. Pode até perder a vida aqui, o emprego, mas vai ganhar salvação no céu. Pode até ser preso covardemente, como muitos têm sido, mas vai ganhar salvação no céu. Porque quando o ladrão rouba, o receptador vai preso junto com o ladrão. Porque se existe o ladrão, porque existe o receptador. Pois quando alguém erra, que você dá apoio, pode ser pastor, falso profeta. Pastor não, o pastor, ele prega a verdade. Um falso profeta erra, uma falsa autoridade erra. Você não pode dar apoio, nem que você pague o preço. Mas você não dá apoio ao erro de ninguém. Nem o nosso próprio erro nós não damos apoio. Quando eu erro, eu me arrependo, choro nos pés de Cristo, peço perdão. Se arrepende você que está fazendo a coisa errada aí. Estou orando por você se arrepender. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Deixa de ser covarde. Querendo, prendendo e julgando, condenando pessoas inocentes, patriotas inocentes. E o pior de tudo, condenando como se fosse até mesmo terrorista, que é um dos piores malfeitores, bandidos que existem, eu acredito que são os terroristas, os psicopatas, e estão julgando e condenando, prendendo, julgando e condenando, como se os patriotas fossem terroristas, fossem psicopatas, que são, acho que, os maiores malfeitores e bandidos da face da terra. Se arrepende enquanto há tempo. Jesus te ama. Jesus ama todos nós, até o julgamento do juízo final do Rei dos Reis e do Juiz dos Juízes. Se você se arrepender hoje, ele perdoa o pior pecador. Não é que nós sejamos santos, perfeitos, irmãos. Eu mesmo sou um falho pecador. Mas o falho pecador, Jesus veio para salvar, foi ele. Se ele se arrepender de verdade, se arrepende. Eu não tenho raiva de você nem ódio. Eu tenho pena. Se arrepende. Faz isso não. Passa para o lado do bem. Tem preço a pagar? Tem. Jesus pagou um alto preço, porque levantaram falso testemunho. Não espera o juízo final, não. Você pode se arrepender de ter nascido.
Se arrepender de ter nascido, eu estou avisando. Noé avisou, o povo não deu ouvido, Deus não pediu o dilúvio ali, morreu a multidão de gente. Estou avisando novamente, os profetas, discípulos de Jesus, estão avisando novamente. Se arrepende, dá tempo, dá esperança. Cair do homem, levantará de Deus, enquanto a vida é esperança. Mas a pressa tem que ser hoje. Amanhã poderá ser tarde demais. Aquele abraço, Pai do Senhor Jesus para todos. Jesus te ama e eu também.